essa casa de estudo, casa de amor, de paz e de alegria. Que cada um que esteja aqui dentro, que saia daqui com mais felicidade dentro do seu coração. Que essa noite que está um pouquinho friazinha, mas é coisa pouca, né? Que cada um que é corajoso, que veio aqui hoje, botar dentro do seu coração aquilo que Jesus nos ensinou. A caridade, o amor, a vontade de ser útil ao próximo. Que cada um de nós que veio aqui, veio para aprender. E veio principalmente para se melhorar. Para fazer a sua reforma íntima. Devagarinho, cada vez um pouquinho mais, para ficar melhor, em primeiro lugar, consigo mesmo. Porque nós estamos aqui para aprender, não somos perfeitos, e se nós fizermos a nossa parte com vontade, vamos ficar um pouquinho melhor do que entrar. Vamos fechar os olhos. Vamos pensar que Jesus, que os bons espíritos, que os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, estão aqui junto com nós, olhando para nós, vendo o que nós viemos fazer aqui. Que eles sabem o que nós pensamos, o que nós queremos, o que nós vamos fazer. Sempre com a nossa vontade. Eles só nos ajudam. Mas nós temos que querer melhorar. Querer cada dia ficar mais perto daquilo que Jesus nos ensina. Que o nosso querer seja de abraçar o próximo, de repartir o nosso amor, o nosso carinho, a nossa caridade. Que fazendo isso com o próximo, estamos fazendo a nós mesmos. Sendo assim, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, por termos a oportunidade de nos melhorarmos. Que essa noite seja muito especial para todos nós. Que cada um saia daqui muito melhor do que o outro. Que assim seja. Vamos lá, meu amigo, Belami. Boa noite a todos. Boa noite. Não entendi. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Mais uma noite em que a oportunidade aparece para nós, buscadores, seja através de uma palavra, uma mensagem, uma ideia. Pronto. Nada mais será com nós. Quem sabe? Agora mesmo nosso irmão Glenn realizou em nome de todos uma prece aproveitando o gancho. Falemos um pouco sobre os mecanismos e efeitos de uma prece sincera. Seria como abrir a porta da alma, direcionando pensamentos nobres que expressam o nosso sentimento sobre aquilo que se deseja. Indo direto no foco da questão, buscando soluções e aceitação daquilo que não compreendemos e também não temos força ou poder para modificar. Isso é uma prece verdadeira.
Então a crença se torna verdade e influencia a tomada de decisões e aceitações naquilo que pretendemos. Saibamos que a oração talvez não mude as coisas para você, mas com certeza mudará você para as coisas. Então adentremos aos sinais para o despertar. Em algum momento na vida algo esteve, está ou estará acontecendo de forma a lidarmos com o sentimento de frustração, medo, angústia, estresse, depressão, pânico, deixando-nos ressentidos, irritados, magoados, enjoados, anojados, injustiçados, enraivecidos, ou seja, intoxicando nosso ser com a negatividade. Seja por causas externas ou internas, como o sentimento de tristeza, perda de encanto, insatisfações por resultados objetivos, sentindo indignação e insegurança. E não precisamos parar por aí. Quantas vezes nos envenenando com energia negativa, não bastando as nossas, absorvendo as dos outros, esponjas de uma causa que não é nossa, e muitas vezes nem sabemos como ajudar, e podemos até atrapalhar mecanismos espirituais de causa e efeito. Você se lembra de estar próximo a alguém muito negativo? Como é essa sensação? Sentimos algum aroma? E aquelas pessoas que só abrem a boca para dizer o quanto estão doentes, cansadas, tristes, e falam mal de todo mundo. Como é normal falar mal das outras pessoas? Não se olha mais o que as pessoas têm de bom, o que as pessoas fazem de bem, mas simplesmente é motivo de fofoca, motivo de falação de alguém que faz algo errado. E tem as que insistem em fazer crítica a todos, esquecendo que seu ego, muitas vezes, não os deixa enxergar as coisas com os olhos do coração. Como temos necessidade, num mundo como hoje, de enxergar as coisas com os olhos do coração. Já outras, aliviando pressões, não incorrem em julgamentos, não apontam dedos. Enfim, pessoas iluminadas, com a alma carregada de amor e a ciência de que todos estamos no mesmo barco. Quando muitas vezes pecamos, cometemos algum deslize para alguém e vamos esperar o pior, a pessoa vai vir agora e vai nos xingar, vai dizer isso, vai dizer aquilo, e ela vem e não faz isso. E tu pensa assim, puxa, que alma iluminada. Porque ela sabe que eu pequei e eu sei que eu pequei e nem por isso ela tripudiou em cima de mim. E aquelas pessoas que estão passando por uma fase de doença e mesmo assim mantêm-se arrogantes, culpando a Deus em situações externas ao seu infortúnio. Pessoas tóxicas tomam lugar de que não lhe pertencem. Dizem o que querem e nunca estão satisfeitas com nada. Sabem tudo sobre tudo e não precisam de ajuda. Procuram dominar espaços que se encontram, travestidos às vezes de calmos e serenos, mas escondem um espírito conservador e egocêntrico. Então, sem mais nem menos, ficam doentes. No limiar do sofrimento buscarão ajuda, conforme conforto em algum lugar, ou através dos poucos amigos que ainda convivem com ela, seja por obrigação
ou por necessidade. O despertar está tocando. Os sinais chegaram. E agora? O quanto temos que aprender? Vai dar tempo? Em primeiro lugar, entendimento primordial de que somos espíritos. Filhos de Deus. Não somos daqui. Não somos da Terra. Somos estudantes em curso de aprendizagem com teorias e práticas de toda ordem. Nascemos simples e ignorantes e precisamos atingir a maestria no mais alto grau dos ensinamentos. Por isso as reencarnações, tantas quantas forem necessárias para aprendermos. E teremos que aprender com esforço e dedicação o tempo todo, ressignificando verdades, ampliando virtudes e nos distanciando de instintos primitivos. Agora mesmo falávamos no grupo de estudos, coisas enraizadas em nosso ser, coisas que trazemos de nossa infância, modelos de educação, modelos de como lidar com uma determinada situação. E também vivemos num mundo bastante competitivo, onde produzir é mais importante do que fazer amizade, do que relevar, do que passar a mão por cima. E nós precisamos de qualidade, sim. Mas a maior qualidade que nós precisamos é dos nossos sentimentos. Nós precisamos ter qualidade porque quando vamos fazer uma tomada de decisão importante, nós temos que usar o nosso coração. E o nosso coração é a essência que nós temos em nós. E essa essência é todas as verdades nossas. E elas podem ser bem diferentes da verdade dos outros. Porque cada pessoa está num degrau da evolução. Cada pessoa tem um jeito. Pode ser que o jeito da pessoa seja bem diferente do da gente. Mas não importa. Elas estão aprendendo. E nós não podemos julgar. Se nós não pudermos ajudar, nós não devemos fazer nada. Acorda, ó tu que dormes. Equivale a dizer, desperta tu que dormes. É uma expressão que no contexto religioso e espiritual é um chamado para conscientização e ação. Significa despertar de uma passividade, indiferença ou ignorância, geralmente interpretada como um sono espiritual, e a necessidade de se levantar e agir de acordo com a verdade e a luz. Equivale a dizer também, desperta, o tempo urge. A frase é frequentemente citada no Novo Testamento, especificadamente em Efésios 5,14. Por isso é que foi dito, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Jesus te iluminará. Na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, lemos, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. A quem se dirigiu o apóstolo? Quem são os que dormem? O significado espiritual para esse versículo e a frase em si são entendidos como um apelo para que as pessoas abandonem o pecado, a falta de fé e se aproximem de Deus, vivendo de acordo com a sua vontade e suas leis. O símbolo do tu que dormes representa a falta de consciência da realidade espiritual, a passividade diante da vida e dos desafios, ou a negligência dos deveres espirituais. Passividade diante da vida e dos desafios. Negligência dos deveres espirituais.
Para que ocorra o despertar e a ação, como consequência, levantar-se dentre os mortos significa renascer espiritualmente e buscar a vida ensinada por Jesus. O Cristo te iluminará, simboliza a orientação e o conhecimento que se obtém através da fé e da graça divina. Ou seja, a pessoa pode começar a viver uma vida mais consciente, mais plena e de acordo com os valores e princípios espirituais em que acredita. E como nós podemos conseguir isso? Conhecendo-se a si mesmo. Já dizia o filósofo Sócrates, é o mais importante, conhecer-se a si mesmo. Somente dentro de você encontrará as bases para o seu crescimento. Embora aprendamos com as outras pessoas, com conhecimento e experiência da vida, sempre teremos que aceitar que nada fica estagnado para sempre. As coisas mudam. É necessário aceitar, compreender e praticar estas mudanças para o bom convívio com nossos semelhantes. A ideia de despertamento não é, portanto, novidade. Conta-se que certo dia perguntaram a Buda: "O Senhor é Deus?" Ele respondeu: "Não." "Então é um anjo." Ele voltou a esclarecer: "Também não." "E por que é tão nobre, tão puro e iluminado?" Me indagaram. Calmamente ele disse: "Porque estou desperto." Despertar é começar a pensar em si mesmo. O que faz, o que deseja, quais os propósitos que almeja atender em sua vida e a que finalidade se destina. Joana de Ângeles, em sua belíssima obra Iluminação Interior, psicografia de Divaldo Pereira Franco, capítulo 18, nos diz que não sofrer é uma pretensão utópica no atual estágio da evolução humana. No entanto, muitos sofrimentos podem ser modificados se as pessoas despertarem e compreenderem por que eles existem e alterarem sua conduta diante deles, dispondo-se à mudança e renovação, pois a felicidade não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão de sua finalidade. E aqui entre nós, não é fácil mudar. Reclamamos disso e daquilo, mas permanecemos na mesma condição e, para não ficar chato, colocamos a culpa em algo externo. Mas lá no fundo sabemos que não é bem assim. E que, na verdade, nós estamos sempre mesmo nos sabotando. Despertar é preciso. Uma vida não pode ser desperdiçada em só adquirir coisas e esquecermos de cumprir com as obrigações sobre nós mesmos. Então, como poderíamos nos beneficiar dos ensinamentos espirituais? De que forma podemos nos beneficiar? Conecte-se consigo mesmo. Não sabe como? Estude sobre o assunto e pratique até entender o significado. Na literatura espiritual existem muitas obras que poderão ajudar. Comece pela leitura, releitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Elimine todos os excessos que possam desviar sua atenção, como, por exemplo, inclui tanto excesso de roupas, objetos que não se usam, quanto a mágoas, sentimentos de culpa, crenças limitantes e relacionamentos com pessoas tóxicas. Passar tempo demasiadamente na internet sem nenhuma produtividade espiritual. A que ponto chegamos? Valorizemos as pequenas coisas que a vida nos oferece, de graça e delicadamente. Coisas pequenas não têm preço, têm valor.
como um sorriso, um abraço, um carinho carregado de energia, um gesto de generosidade, apreciar a natureza, a concessão de um tempo só para você. Nós temos que ter este tempo, só para nós. Quando vai ser? Isso é conosco. Não se permita fragmentar, esteja por inteiro em cada lugar que estiver. Olhe sempre nos olhos de quem fala com você. Não fuja de suas responsabilidades. Aprenda com seus erros. Pratique melhorias gradual e progressivamente. Como somos feitos de energia, pratiquemos a positividade e o otimismo. Tipo, vai dar certo, vai melhorar, logo passa. É só temporário. Eu acredito que motivos há para isso, portanto, confio. Devemos usar palavras que agreguem, deixando de lado julgamentos e preconceitos. Devemos amar mais, oferecer o nosso melhor para quem está ao nosso lado, às vezes uma vida inteira esperando por um afago, um perdão, um carinho, uma palavra, um conforto. Sejamos mais puros e menos arrogantes e egoístas. Dividamos para somar. Vistamos a sandália da humildade e acreditamos. Façamos a nossa parte. Seu despertar iniciou e você não quer mais perder tempo. Sorria e vá à luta. Dias melhores virão. Confie e seja cada dia muito mais feliz que o dia anterior. Acredite em você. Seja exemplo para os que estão ao seu redor. Você iniciou um caminho sem volta. Só que desta vez é o caminho da iluminação. Concentre-se no aqui e no agora, mesmo que você tenha planos de futuro. E é importante tê-los. Não viva o futuro com intensidade demais. Nem se apegue ao passado. Ele é sua história. Guarde com carinho acertos e erros. Porém, viva o agora. E o futuro, com o seu despertar, virá como você desejou. Para cada pessoa, o despertar pode ser diferente. Não se sinta pressionado, mas não deixe esse pensamento importante e essencial relevado ao segundo plano. Desperte para o caminho espiritual. Ele é uma jornada de crescimento que deve ser vivenciada a toda hora, cada dia. Um convite a melhorias e uma vida cheia de entusiasmo e significação. Esse tema eu escolhi para a noite de hoje, como poderia ter sido qualquer outro tema. Mas, na verdade, a gente sempre desemboca no despertar. Precisamos despertar. Precisamos entender que não estamos aqui ao acaso. Que nós somos criados com uma determinação. Nós devemos viver a vida da melhor forma possível. E lembrando que todas as pessoas são nossos irmãos. Independente do que faça, independente do cargo que ela tenha, independente da cor dos olhos dela, dos cabelos, da pele, todos somos irmãos. Se nós temos que fazer alguma coisa, façamos bem feito. A gente pode fazer uma coisa boa por muito tempo. Como uma empresa, por exemplo, e eu já disse isso aqui, em que nós temos que
fabricar 400 peças de uma determinada coisa. E essas peças têm que sair todas com a melhor qualidade. Nós seremos considerados eficientes. Porque nós conseguimos todo mês fabricar 400 peças com a mesma qualidade. Nós mandamos para o exterior manda dinheiro para nós, a empresa lucra, nós ganhamos nosso salário, continuamos trabalhando e está todo mundo feliz. Isso é eficiência. E o que é eficácia? Eficácia é quando nós vamos trabalhar nessa empresa e nós conseguimos uma forma de fazer 410 peças no mesmo tempo, com a mesma qualidade. No outro mês, nós fazemos 415 peças no mesmo tempo, com a mesma qualidade. Nós podemos, em nós, sermos eficazes e fazermos as coisas que nós fazemos de uma forma cada vez melhor. Nós temos que aprender a aprender. Se eu não sei fazer uma coisa, mas eu preciso que ela seja feita, eu devo aprender a fazer. E eu poderei me sentir bem pelo fato de conseguir fazer aquela coisa. E não tem coisa melhor do que dormir com a nossa consciência tranquila de que nós fizemos o melhor que nós poderíamos. Se nós precisamos, percebam bem, se nós precisamos perdoar alguém, tirar esse peso do nosso coração, nós devemos fazê-lo logo. Não podemos deixar para quando essa pessoa for embora e nós quisermos dizer para ela: eu te perdoo, eu tive falhas também, eu não queria ter dito aquilo, me perdoa. Mas ela foi embora, não está te escutando mais. E nós ficamos com aquela mágoa no coração. E essa mágoa atrapalhará nós por um bom tempo, que é a consequência de nós não termos feito aquilo que nós devíamos ter feito, seja nessa ou noutra vida. Vamos nos manter serenos, vamos para uma prece final agora. Mente voltada aos bons costumes de oração. Esquecendo do mundo lá fora, de situações desagradáveis, e limpando a mente para receber boas energias a seguir. Desejo agradecer nesse instante a todos os espíritos de luz, aos nossos guias protetores, aos guias protetores de todas as casas espíritas, ao Mestre Jesus, nosso guia e protetor supremo, a todos os trabalhadores de nossa e de todas as casas espíritas em suas tarefas de caridade e abnegação, com gratidão a tudo em nossa vida, pela resignação e aceitação daquilo que não podemos mudar, pelo perdão, pela união, pelas amizades, pela sustentação financeira necessária em nossa família, pela paz de espírito, pela leitura do Evangelho no lar, como certeza de fortalecimento da fé e da esperança. A partir deste momento, em silêncio, absorva as energias que serão direcionadas a todos neste passe coletivo. Pai Celestial,
que habitas meu ser, impregna-me com a tua luz vital cada célula de meu corpo, expulsando todos os males, pois estes não fazem parte do meu ser. Afasta de mim, ó Pai, todo o mal. Obrigado, Mestre Senhor, ao abençoar também o nosso lar, nossa família e todos os necessitados. Que traga discernimento e coragem no enfrentamento de adversidades, impedindo que o medo nos distraia e nos distancie de nossa caminhada. Muita paz e alegrias em nossa casa espiritual e familiar, para que ela seja sempre um lugar cada vez melhor, de boas energias para o nosso convívio e tranquilidade. Neste instante ocorre pela sinceridade da prece a aproximação de seres de luz. Eles, com certeza, percebendo nossas súplicas ou agradecimentos, nos ajudarão de todas as maneiras possíveis, até mesmo intervindo na solução de problemas, e se as leis divinas assim o permitirem. Agradecemos a presença de todos aqui, nesta noite de oração, encarnados e desencarnados, e que o Mestre Nazareno, nosso eterno guia e protetor, nos acompanhe hoje, amanhã e sempre. Boa noite a todos, sigam em paz. Que assim seja.